Oi, pessoal. Aqui a gente vai conversar sobre as leis de Newton num elevador, tá? São exercícios que geram bastante desconforto nos alunos. Vocês ficam um pouquinho perdidos. Mas vamos entender o que está acontecendo. Tem duas maneiras da gente analisar. A gente pode analisar observando uma pessoa dentro da balança. Dentro da balança não, desculpa. Em cima de uma balança, certo? Isso é o mais clássico. A pessoa em cima de uma balança. Não sei o que leva uma pessoa a colocar uma balança dentro de um elevador e brincar com essa balança lá. Mas enfim, a balança tá lá, o exercício tá aí e a gente tem que fazer. Então, a pessoa sobe na balança e o que a gente vê? Aquele númerozinho que a gente vê na balança é o quê? Não é o nosso peso. Aí você vai falar assim, ah, não, professora, é a nossa massa. Não, não é a nossa massa. É a força normal, é a força com que você comprime a balança. Aí você vai falar assim, então, é óbvio que é o peso. Não, não é o peso, sabe por quê? Porque se você comprimir muito forte, você pular naquela balança, o seu peso não modifica. Porque a sua massa não modificou e o local que você está não modificou também. Só que a compressão que você fez no chão da balança, aqui, ó, ela é maior. Então, a variação numérica que ela ocorre e você vai fazer uma leitura maior, certo? Só que agora a gente não vai pressionar essa balança, a gente vai colocar a balança dentro de um elevador, tá? E a gente tem algumas situações para analisar. A primeira delas é a seguinte: eu quero saber quando que essa balança, não esqueça, a balança ela registra a força normal, a força que você comprime, tá? Então, veja só, eu tenho a balança, a pessoa tem um peso. Esse peso, ele é sempre constante, tem o mesmo valor, a pessoa não vai deixar um pedaço da perna em nenhum lugar, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui está o peso da pessoa. Eu quero saber quando que eu vou ter uma leitura da normal menor que o peso. Como assim, professora? Normal menor que o peso. Se a normal é menor que o peso, significa que a força resultante está agindo para baixo, porque essa força-peso ela tem que ser maior, certo? Em que momento que o peso ele é maior? É o momento em que você pressiona menos essa balança. E em que momento que você pressiona menos a balança, pessoal? Você tem que se imaginar aqui dentro de um elevador. Então, se você tá lá no 8º andar, imagina, exagera o movimento, tá? Para você perceber. Fecha seu olho e sente o movimento. Você entrou no elevador, está no 8º andar e apertou para chegar no térreo. Aquele tranco que o elevador dá no começo da descida, você tem a impressão que o chão está fugindo do seu pé, está saindo do seu pé. Então, qual é a sensação que te dá? Que você pressiona menos o chão. Se você pressiona menos o chão, acontece o quê? Você pressionará menos a balança. Então, a marcação será menor. Então, nessa situação, aqui, eu tenho... Em que situação? Em que a força resultante está para baixo. Em que momento que a força resultante está para baixo? Quando o peso ele é maior que a normal. E quando que isso acontece? Quando o elevador desce acelerado ou quando, pessoal, imagina que você está subindo muito, muito, muito rápido. E aí, esse elevador para. Qual é a tendência do seu corpo? É continuar subindo. Então, é como se você tirasse os pés do chão para continuar subindo. Então, mais uma vez, você comprime menos aquela balança. Então, quando você desce acelerado ou sobe retardado, tá subindo, mas a força que tá te puxando tá para baixo, para esse elevador parar. Então, são duas as situações em que você tem a marcação na balança menor que o seu peso de verdade, tá? Vamos lá. Entra no elevador e sente a balança de novo. Em que momento que a gente tem a normal maior que o peso? Lembrando que a normal é a marcação da balança e a marcação da compressão. Ah, esqueci de colocar aqui, ó. Então, aqui a gente vai colocar
que a normal está para cima, óbvio. Aqui é a mesma coisa, veja só. Eu tenho o peso aqui para baixo e eu tenho a normal para cima. Eu quero saber em que situação que a normal ela vai ser maior que o peso. Em que situação que você vai comprimir mais o chão para poder essa marcação da balança ser maior. Pensa o seguinte, você está no térreo e você vai para o 8º andar. É como se seu corpo quisesse ficar parado e o chão pressionasse os seus pés. Estou puxando para cima o chão. Então, a força resultante, nesse momento, ela tem que apontar para maior força sempre, né? A força resultante, ela está para cima, normal maior que o peso. Em que momento que isso acontece? Na hora que o elevador arranca, você sente aquele frio na barriga, você quer ficar no lugar, mas o chão te empurra para cima, então você pressiona mais a balança. Então, é quando ele sobe, acelerado. E em que outro momento que a força resultante estará para cima? Imagina que você está descendo, descendo, descendo no térreo. Se aquele elevador não tiver alguma coisa que faça ele parar, ele vai terra dentro, né? Então, eu tenho que ter a força que vai fazer ele parar. E quando ele faz a força contrária ao sentido da velocidade, você pressiona mais o chão. A tendência era você continuar em movimento. Então, aqui, ó, quando ele desce, parando, desce, retardado. São os dois momentos que isso acontece, certo? Agora, em que momento que acontece da normal ser igual ao peso? Se eu tenho normal aqui, pessoal, igual ao peso, o que isso significa? Que a minha força resultante é igual a 0. Se a força resultante é igual a 0, veja só, tenho o peso e eu tenho a normal igual ao peso. Em que situações que isso pode acontecer? Ou o corpo está em repouso ou o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Então, são duas situações para cada uma. Por que eu desenhei isso aqui do lado? Porque ou aparece com a situação da balança, ou aparece com a situação da tração. Bom, como assim situação da tração, professora? Novamente, eu quero saber aqui, ó. Quando que a tração, que tração é essa? Já começa por aí, né? Onde está essa tração? A tração está no cabo do elevador. Quando que a tração é menor que o peso? E aí, o peso que eu me refiro é o peso total do elevador, mais da balança, mais do carinha. Então, aqui eu tenho peso. E aqui, ó, eu tenho a tração. Quando que eu tenho essa situação do peso sendo menor que a tração? Novamente, se o peso é menor que a tração, é sinal que a força resultante, ela está para baixo, certo? Aqui, ó, força resultante está para baixo, que o peso é maior que a tração. Em que situação? A mesma dessa situação aqui, ó. Já fiz lado a lado por isso. O que está acontecendo? O elevador está descendo, 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 descendo. Ele tem que descer acelerado. Então, esse aqui, para ele descer acelerado, a força resultante para a força resultante ser para baixo, esse peso tem que ser maior que a tração. Então, ele tem que descer acelerado ou ele tem que estar subindo, só que ele tem que parar. Então, ele tem que subir retardado. É a mesma situação, ó, só que aparece para vocês, às vezes, falando de tração e às vezes falando da normal, da balança. Então, aqui, ó, nesse momento, a tração, se eu tiver como marcar, ela é menor que o peso, certo? A tração, ela é variável porque, ora, esse elevador, ele tem que subir, então a tração tem que ser mais forte que o peso, ora, ele tem que descer e parar. Tração mais forte que o peso, que é o segundo caso que a gente tem aqui. Olha só, nesse caso aqui, de novo, eu tenho o peso
do conjunto, certo? E eu tenho uma força de tração maior, tá? Quando que a gente vai ter a tração maior que o peso? Quando a tração ela é maior que o peso, a gente sabe que a força resultante, ela aponta para cima, certo? Então, a tração tá aqui, o peso tá aqui. Quando que a gente tem isso? A tração maior que o peso é quando ele está subindo. Subir o quê? Acelerado. Ou quando ele está descendo, quando ele descer, retardado, porque ele está descendo e aí ele tem que parar. Então, a força tem que ser contrária ao movimento. Para ele conseguir parar, a força de tração, a que segura o elevador, tem que ser maior. E por último, a gente tem aqui, ó, a força de tração. Aqui eu tenho a força peso, certo? E aí eu quero saber quando que a tração, a caneta tá ruim, quando que a tração ela será igual, numericamente igual ao peso? Novamente, quando a minha força resultante for igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, a tração é igual ao peso. E quando que isso acontece? Quando a gente tem repouso, esse elevador ele está parado, ou ele sobe e desce num movimento retilíneo uniforme. Esse movimento retilíneo uniforme, ele ocorre, pessoal, depois que ele arrancou, seja para subir ou para descer, até chegar onde ele quer, certo? No trajeto, sem ser na partida ou na chegada, no trajeto sempre é movimento retilíneo uniforme. Então, a marcação será tração igual ao peso ou normal igual ao peso se for balança. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado. Obrigada, beijo, beijo.